Esse vídeo foi feito em parceria com a NordVPN. Acesse o link que está na descrição ou use o cupom Ciência Todo Dia para ganhar 68% de desconto. Em vários aspectos, nós estamos vivendo na era de ouro da civilização humana. A tecnologia nunca avançou tão rápido. Todos os dias, novas descobertas nos trazem mais conforto e simplicidade para as nossas vidas. Não existiu nenhum outro período da história em que nós fizemos tanto em tão pouco tempo. Praticamente todo objeto de uso diário hoje em dia possui algum componente eletrônico ou digital. Esse é o caminho que nós estamos seguindo e isso honestamente faz bastante sentido do ponto de vista tecnológico. Mas mover essa grotesca máquina chamada civilização tem os seus custos. Recursos. Muitos recursos. Fazer o que nós fazemos e construir o que nós construímos consome quantidades enormes de metais, minérios e combustíveis fósseis. E esses recursos são finitos, eles vão acabar uma hora. Embora esse problema provavelmente não nos afete no futuro próximo, ele ainda existirá para os nossos descendentes. Então, como podemos lidar com a escassez dos recursos que hoje nós consumimos como formigas consomem açúcar em um pote? A resposta pode estar no espaço. Um dos setores mais importantes para a economia mundial é o de recursos. Água, ferro, ouro, prata, zinco, cobre. A extração e utilização deles é a base da maior parte das cadeias de produção da humanidade. Nós podemos continuar buscando esses recursos apenas aqui, mas eles são finitos, então nós temos que levar isso em conta. Uma solução que parece ter saído da ficção científica é buscar esses recursos em asteroides. A demanda por recursos aumenta cada vez mais, e onde existe demanda, existe uma boa oportunidade econômica. Só que além de uma oportunidade econômica, a mineração de asteroides também pode apresentar uma excelente oportunidade para o meio ambiente na Terra. Asteroides são pedaços de rocha que orbitam o Sol. A maioria esmagadora deles não é grande o suficiente para ser classificada como um planeta. O maior que nós conhecemos é Ceres, com quase 1000 km de diâmetro, que inclusive se parece muito com um planeta. Mas nós também temos asteroides com pouco mais de 1 metro de diâmetro, extremamente pequenos. Eles se formaram praticamente ao mesmo tempo que a Terra, quando o sistema solar ainda era jovem, e eles são formados pelos mesmos elementos que o nosso planeta. Mas existe uma diferença crucial que torna os asteroides mais interessantes do que a Terra para buscar recursos. Por não serem muito massivos, o campo gravitacional deles não é muito grande. Ok, Pedro, mas por que exatamente isso é algo bom? Isso faz com que eles não tenham sofrido um processo conhecido como diferenciação planetária, que é o que acontece com objetos que têm massa grande como a Terra. Na diferenciação planetária, o planeta se comporta como uma espécie de fluido ao longo de milhões de anos. Com isso, os elementos mais densos afundam para as camadas interiores do planeta, enquanto os elementos mais leves se acumulam na crosta. E isso faz ficar extremamente difícil de se chegar até a maior parte de elementos essenciais como ferro, ouro e prata, porque cavar até grandes profundidades em um planeta como a Terra é extremamente difícil, se não impossível. Mas isso não é tão problemático em asteroides extremamente pequenos, com poucos quilômetros de diâmetro. Existem diversos tipos de asteroides, mas podemos agrupar eles em 3 categorias principais. Os asteroides do tipo C são abundantes em água e elementos como carbono e fósforo. E embora isso possa não ser de muito interesse para a mineração em si, eles podem ser extremamente úteis se usarmos a água como combustível para foguetes, por exemplo. Podemos pensar neles como uma espécie de posto de combustível espacial. Os asteroides do tipo B são ricos em metais como níquel, cobalto, ouro e platina. E nós também temos os asteroides do tipo M, que são raros, porém possuem 10 vezes mais metais do que os do tipo B. E aqui nós entramos na cereja em cima do bolo. A quantidade de metais preciosos que um asteroide pequeno pode ter. O maior asteroide de tipo M que nós conhecemos, 16 Psyche, contém ferro e níquel o suficiente para suprir a nossa demanda atual por alguns milhões de anos. Enquanto isso, um asteroide de tipo M, com diâmetro da ordem de 1 km, poderia conter por volta de 2 vezes a produção de ferro e níquel anual do mundo inteiro. Ok, a ideia parece promissora, mas nós ainda temos um problema. Como nós vamos minerar asteroides? Nos últimos anos, a tecnologia espacial avançou bastante. Hoje nós não temos mais apenas governos analisando essa hipótese. Nós temos empresas privadas que estão de olho nos preciosos recursos que podem estar nos asteroides. Chegar no asteroide não é exatamente o problema. Nós já fizemos várias missões que fizeram isso no decorrer da história. O maior problema parece ser a própria extração dos recursos. Para nossa sorte, nós parecemos estar em um dos melhores lugares do Sistema Solar para ir até asteroides. Um dos lugares com a maior concentração deles fica entre Marte e Júpiter. Só que por causa da distância entre nós e esses asteroides, é extremamente difícil de saber a composição exata deles.
E isso é um problema caso nós estejamos lançando uma missão milionária, ou se não bilionária, cujo propósito é extrair recursos importantes. Mas nós vamos deixar esse problema de lado um pouco e nós vamos focar apenas no como exatamente faríamos uma missão dessas. A primeira possibilidade, e provavelmente a mais fácil, é encontrar um pequeno asteroide do tipo M. Primeiro nós lançaríamos um foguete aqui da Terra para ele entrar em órbita. Então faríamos a manobra para nos colocar em rota para o asteroide. Chegando nele, depois de alguns meses no caso otimista, nós podemos começar a extrair os seus preciosos recursos. Mas isso só depois de garantir que a nossa nave esteja devidamente atracada ao asteroide. Lembrem-se, nós estamos no espaço e um asteroide pequeno não tem gravidade suficiente para manter a nave ou o astronauta, ou seja lá o que for, preso na superfície. Para nossa sorte, existem algumas ideias para isso. A primeira delas é usar cabos com ganchos de maneira que eles possam se prender na superfície e garantir que nem a nave e nem o asteroide saiam voando. Isso seria péssimo. A questão é que diversos asteroides parecem ser porosos na superfície, parecido com o que vimos na superfície da Lua. Então nós precisaríamos testar essa tecnologia antes de empregá-la na mineração de asteroides. Outra ideia é envolver o asteroide com uma rede. Isso poderia ajudar até a pequenos pedaços do asteroide não serem ejetados e possivelmente causar danos às naves ou roupas dos astronautas. Isso seria tipo a versão espacial de colocar suas compras numa sacola. A diferença é que a sacola custa caro e o que você está colocando dentro dela mais ainda. Só que aqui nos deparamos com mais um problema. Nós deveríamos usar robôs ou seres humanos? Existem diversos motivos pelos quais seres humanos seriam mais adequados. Nós podemos pensar rápido e mudar de planos caso algo dê errado. Nós também podemos encontrar soluções de última hora caso necessário. E também nós temos agilidade e destreza, pelo menos alguns de nós. Duas coisas extremamente importantes quando se fala de minerar um delicado fragmento de rocha espacial. Mas treinar humanos custa caro. E pela natureza perigosa da missão, pelo menos por enquanto, robôs começam a se tornar uma opção cada vez mais valiosa. Com os avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina, robôs hoje são muito mais eficientes em algumas tarefas do que seres humanos. Nós temos a tecnologia para fazer robôs especializados em mineração espacial, e não precisaríamos arriscar a vida de astronautas ou investir em um treinamento caríssimo para eles. E depois da extração, voltamos para casa com os nossos metais preciosos. A não ser que a gente faça outra coisa. E se ao invés de minerar o asteroide onde ele estiver, nós trazemos esse asteroide até onde nós estamos? Nós pularíamos um passo extremamente caro do processo. Eu comentei de usar robôs, mas eu ainda não comentei que a própria tecnologia de mineração em ambientes de microgravidade não é totalmente garantida. Nós poderíamos trazer o asteroide até a órbita da Terra e, com a ajuda de humanos, minerar e trazer os recursos brutos para serem processados aqui na superfície do nosso planeta. O problema é que mover um asteroide é extremamente caro. Mesmo um asteroide pequeno precisaria ser repleto de minérios e metais preciosos para fazer todo o empreendimento valer a pena. Isso significa que eles seriam massivos, bem mais do que a nave. E mover objetos massivos custa caro em termos de combustível. Isso porque não existem postos no espaço. Então você tem que levar tudo o que precisa em uma viagem só. Isso incluiria o combustível para mover o asteroide até a órbita da Terra. Nós poderíamos empregar motores de íons, que já são utilizados em diversas missões. Eles fornecem um baixo impulso, só que funcionam por grandes períodos de tempo. Mas seria bastante entediante levar alguns anos, quem sabe décadas, até receber o asteroide na órbita da Terra para começar a mineração. E caso nós fôssemos para um asteroide grande, que provavelmente seríamos melhores em termos econômicos, nós não teríamos essa possibilidade. Seria impossível, em termos de energia e tecnologia atuais, trazer eles até as proximidades da Terra. Eu acredito que essa discussão até aqui tenha trazido pelo menos duas perguntas. A primeira, não é perigoso trazer um asteroide até a órbita da Terra? A resposta é que sim. Só que com a tecnologia e os cuidados necessários para uma missão tão importante, os riscos seriam praticamente nulos. Diferente de um asteroide que cruza o seu caminho com a Terra durante a sua órbita e pode colidir com o nosso planeta a velocidades absurdas, nós é que escolheríamos onde o asteroide que nós trazemos iria ficar. Nós temos tecnologia para isso. Mas sem dúvidas a opção que envolve o menor risco possível seria de extrair os recursos no asteroide longe da Terra e então trazê-los até aqui. Inclusive, uma curiosidade. Até o espaço tem as suas leis. De acordo com o Tratado do Espaço Sideral de 1967, as nações são responsáveis pelas atividades que os seus cidadãos realizam no espaço. Caso algo desse errado, quem que pagaria por danos? Atualmente, o país do qual a empresa ou missão foi lançada. Isso é interessante e até de certa forma peculiar.
Na época em que o tratado foi feito e assinado, a possibilidade de empresas privadas explorarem o espaço era praticamente nula. Só que nós estamos no futuro e já temos até empresas privadas levando astronautas para a Estação Espacial Internacional. Então provavelmente veremos a legislação do espaço ser alterada nos próximos anos. Eu adoro como, esse tipo de assunto vai chegando em níveis que a gente não espera. Uma hora é tecnologia, daqui a pouco chega em direito e sabe-se lá onde a gente vai estar, política daqui a pouco. E a outra pergunta é, se um asteroide pode conter tantos metais e recursos preciosos, minerar eles e trazer até a Terra, não faria os preços despencarem, tornar a mineração espacial cara demais para dar lucro? A economia mundial funciona com base na oferta e na demanda. Se existe muito de alguma coisa, ela perde valor e o preço cai. Talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder, mas nós pelo menos temos uma direção. Um dos metais mais encontrados em asteroides é o ferro, e ele tem um valor de mercado bem razoável porque nós extraímos muito dele aqui na Terra. Porém, estima-se que se o consumo mundial de ferro continuar crescendo da maneira que cresce, ano após ano, o que é um cenário bastante provável, as nossas reservas acabariam em 64 anos. Esse é um exemplo bastante provável de que sim, em um primeiro momento, provavelmente o preço cairia. Só que ele novamente se tornaria alto com o passar dos anos por causa da escassez aqui na Terra. Vamos considerar o menor asteroide do tipo M conhecido, o 3554 Amun. Ele tem pouco mais de 3 km de diâmetro e estima-se que ele possua o equivalente a 8 trilhões de dólares em ferro e níquel, mais 6 trilhões de dólares em cobalto e mais 6 trilhões de dólares nos metais do grupo da platina, que são os mais raros e valiosos aqui na Terra. Isso é um total de 20 trilhões de dólares em um asteroide, considerando os valores atuais aqui na Terra. E isso é apenas um asteroide, com apenas 3 km de diâmetro. Nós estamos perto de ver a nova fase da corrida espacial acontecer, que na verdade será uma corrida econômica. É incrível a quantidade de recursos que conseguimos encontrar em desses pequenos asteroides quando comparamos com as quantidades que nós temos aqui na Terra. Existem muitas questões legais ainda não resolvidas para o futuro da exploração espacial e da mineração de asteroides, e elas vão ser tema para um próximo vídeo. Isso é claro, se vocês quiserem. O futuro é extremamente promissor, e na verdade é bom para a humanidade como um todo. Conforme a mineração espacial acontecer, novas tecnologias vão ser desenvolvidas para tornar o processo mais barato. Novas formas de ir para o espaço ou novas formas de propulsão, ou até mesmo combustíveis de foguetes mais eficientes serão desenvolvidos. Com isso, a nossa porta para o céu fica cada vez mais próxima. É fantástico estar vivendo nessa época. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo foi feito em parceria com a NordVPN. Em todo lugar que você vai na internet, existem sites rastreando você e armazenando seus dados. A sua privacidade e a segurança dos seus dados precisam ser a sua prioridade. Se você quer navegar de maneira segura, o NordVPN oferece planos para você navegar onde estiver, tipo em redes de Wi-Fi públicas ou em qualquer site sem se preocupar em estar sendo rastreado. A sua segurança e privacidade são extremamente importantes, e por isso é uma ótima ideia usar um VPN seguro como o NordVPN. E eles estão dando um desconto especial para os inscritos do Ciência Todo Dia de incríveis 68% e você ainda ganha um mês grátis. Você só precisa acessar nordvpn.com/ciência todo dia ou então usar o cupom Ciência Todo Dia quando for escolher o plano mais adequado para você. Nunca deixe a sua privacidade em segundo plano. Até a próxima!